Olá, boa noite. O Jornal do Ônibus de hoje começa destacando São Paulo. O novo plano diretor estratégico da cidade está sendo elaborado. E dentro dele existem alguns jabutis, como estão sendo chamados. Até o presente momento, o plenário da Câmara Municipal recebeu 120 emendas do PL, onde apenas 13 foram acatadas. Além da isenção tributária do INSS em benefício aos estádios de futebol, um outro jabuti foi rejeitado nessa semana. O gás natural seria excluído das fontes de combustível considerados menos poluentes na cidade. Assim, portanto, esse combustível não seria mais levado em conta nas metas de redução de poluição na capital paulista, por caminhões de lixo, ônibus e táxis. No caso do transporte coletivo, a prioridade tem sido os ônibus elétricos, mas outras fontes de energia alternativas ao óleo diesel também podem ser usadas. Tanto é que na última semana, a Prefeitura publicou em Diário Oficial a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as emissões de poluentes de ônibus, com proporções maiores que o diesel e o biodiesel. Algumas concessionárias de ônibus vão adotar o HVO, um diesel hidrogenado que também polui menos e pode ser usado inclusive nos modelos antigos em circulação, sem necessidade de mudar os motores. O secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo, Fernando Pinheiro Pedro, considera uma vitória o fato de o jabuti ter caído e o GNV continuar na relação dos combustíveis menos poluentes. Segundo ele, isso iria descartar toda a estratégia de descarbonização, a começar pela metanização da frota de caminhões coletores de lixo, fora também os ônibus e os táxis. O texto final do plano diretor depende da sanção do prefeito Ricardo Nunes. A Road Rotas informou que vai começar no próximo mês, ou seja, daqui a alguns dias, a operação de uma nova linha de ônibus. A ligação vai partir do Rio de Janeiro, capital, e terá como destino São Luís, no Maranhão. A rota vai sair da Cidade Maravilhosa sempre às terças, quintas e sábados, a 1h da tarde, e terá partidas no Maranhão às segundas, quartas e sextas, sempre às 9 da manhã. A primeira viagem ocorre em São Luís no dia 3 de julho e a volta, saindo do Rio, dia 6. A linha, segundo informações da empresa, vai passar por Imperatriz, no sul do Maranhão. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. Um grave acidente na BR-163, no sudoeste do Pará, nas proximidades da Vila Planalto, no município de Trairão, deixou mortos e feridos na tarde do último domingo. O caso envolveu um ônibus da Ouro e Prata e uma carreta. Não há ainda informações oficiais sobre o número de vítimas. Os dois veículos viajavam em direções opostas. Testemunhas informaram que o condutor da carreta desviou, mas não o suficiente para evitar o choque, que acabou ocorrendo entre a frente do ônibus e a lateral do caminhão. Logo após a batida, passageiros ficaram presos nas ferragens, e alguns relatos da imprensa local informaram que houve sim mortes. Por meio de nota, a Aviação Ouro e Prata disse que lamentou o ocorrido. Segundo a empresa, o ônibus fazia a linha Sinop-Santarém. Logo após a fatalidade, a empresa colocou à disposição toda a estrutura de apoio e suporte para atendimento aos passageiros que estavam no veículo, tanto no encaminhamento de assistência, tanto no prosseguimento da viagem. Ao mesmo tempo, a empresa diz que busca informações e aguarda a investigação sobre as causas que levaram o evento.
Um grave acidente no último sábado, envolvendo um ônibus da Real Maia, deixou 3 pessoas mortas e 19 feridos na BR-153, entre Miranorte e Barrolândia, no Tocantins. Segundo informações da PRF, o ônibus saiu da pista e acabou tombando. Ele seguia de Tucuruí, no Pará, para Goiânia. Agentes do SAMU e dos bombeiros estiveram presentes no local. De acordo com a Polícia Militar, havia um total de 28 passageiros a bordo, incluindo 2 motoristas. Um ônibus da empresa Rápido Crateus, que transportava a cantora Brisa Star, seus pais e sua banda, saiu da pista na BR-116 em Ipaumirim, no Ceará. Ao todo, 15 passageiros e o motorista estavam a bordo, apresentando apenas ferimentos leves. De acordo com o empresário da cantora, eles retornavam da Bahia e haviam acabado de jantar, quando alguns minutos depois houve o impacto. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. No Sergipe, o motorista de um ônibus urbano da aviação Modelo perdeu o controle da direção após o veículo perder os freios e bater contra um poste na capital sergipana. O caso aconteceu na região do bairro Industrial. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, o ônibus fazia a linha 602, Albano Franco Mercado via Marcos Freire 2. O coletivo estava recolhendo para a garagem. Em Pernambuco, um ônibus urbano foi atingido por fogos de artifício na estrada de Itapuama, em Cabo de Santo Agostinho. Jovens teriam soltado os fogos, e estes fogos de artifício teriam acertado o coletivo. O Corpo de Bombeiros informou que houve perda total do ônibus. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, o ônibus fazia a linha 160, Gaibu/Barra da Jangada. O motorista e os passageiros conseguiram desembarcar a tempo. O caso foi registrado na polícia da cidade. No sul, um ônibus rodoviário pegou fogo na BR-116 em Santa Cecília, no estado de Santa Catarina. Segundo os bombeiros, que atendeu a ocorrência, o veículo seguia viagem com o motorista e um passageiro. As chamas foram totalmente controladas pela corporação. Os bombeiros informaram que o motorista disse para eles que ele e o passageiro desembarcaram para verificar o que estava acontecendo e já de cara visualizaram as chamas, iniciando o primeiro combate com extintores de incêndio. O fogo foi cessado, porém minutos depois ele retornou e bem mais forte. Foi aí que houve perda total do coletivo. No Paraná, um ônibus da autoviação Mercês e um trem bateram em Curitiba. O caso aconteceu na região do Alto da 15. A colisão aconteceu na rua Professor Brandão, por onde passa a linha férrea. O coletivo fazia a linha Santa Felicidade, bairro Alto, sendo atingido na traseira. O ligeirinho seguia lotado e com muitos passageiros, porém não há informações de feridos. Segundo os usuários que estavam no coletivo, ao ver o trem, o motorista acelerou e evitou um impacto maior. Em São Paulo, um ônibus elétrico da Transolf bateu na entrada da garagem da empresa na última segunda. Com o impacto, grades e pedaços de concreto foram arrebentados. Uma cabine de fiscalização foi destruída. Não há informações de feridos com gravidade. Em nota, a SP Trans diz que o caso está sendo investigado através do Programa de Redução de Acidentes. O ônibus envolvido tem prefixo 6910 e iria fazer a linha 6063/10, Jardim Varginha, Terminal Varginha. Esse já é o segundo acidente com ônibus elétrico da Transolf apenas neste ano. As causas vão ser investigadas. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades no Rio de Janeiro. A Mob Rio, que gerencia o BRT,
está com vagas abertas para motoristas de ônibus. Estão abertas inscrições para o preenchimento de 300 vagas. O salário é de R$ 3.380, com carga horária mensal de 210 horas. Para se candidatar, os interessados devem possuir ensino fundamental completo, CNH-E e experiência na condução de veículos de grande porte e transporte de passageiros. As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta, dia 30, no site da Mob Rio, que você confere aí na tela. Do total de 300 vagas, 15 delas vão ser destinadas para pessoas com deficiência, conforme estipulado em lei. Aos candidatos que se enquadram nesses requisitos, será necessário, ao se inscrever, comprovar a condição por meio de um laudo médico a ser apresentado. Os aprovados vão passar por teste prático de direção. Não comparecer nessa etapa representa a desclassificação direta do processo, assim como a não apresentação dos documentos pedidos. A eliminação do candidato acontece nesses casos. Boa sorte a todos! A Prefeitura de Palmas, no Tocantins, formalizou o aluguel de 40 novos ônibus, que prestarão serviço ao sistema de transporte público municipal. A previsão é que em até 15 dias, os veículos possam estar circulando. O investimento mensal na locação dos ônibus gira em torno de R$ 30 mil e tem vigência inicialmente de 180 dias. A empresa contratada é a Brook Transportes Limitada. As despesas com a operação dos veículos vai ficar com a Agência de Transporte Coletivo de Palmas, a ATCP. Os ônibus cumprem as exigências de redução na emissão de poluentes e são 0 km. De acordo com o contrato, cada veículo deve ter capacidade mínima para 40 sentados, além também de climatização, GPS e acessibilidade. O objetivo com esses carros é ampliar a frota e retirar veículos velhos de circulação. 8 ônibus intermunicipais foram autuados e recolhidos pelo Detro no Rio de Janeiro. A operação foi feita em conjunto com a Assembleia Legislativa do Rio e ocorreu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação foi movida após denúncias da comunidade, dando conta que o transporte não estava rodando dentro dos padrões estabelecidos para segurança e conforto do cidadão. Os coletivos foram multados por estarem rodando com selos de autorização de tráfego vencidos, falta do selo, bancos em mau estado e descumprimento de normas de acessibilidade. Ao todo, 26 ônibus foram abordados na fiscalização. O Detro também realizou uma operação lá na capital, no bairro de Botafogo, e também no município de Mangaratiba. Nessas localidades, foi encontrado um ônibus que vendia passagens através de um aplicativo de internet e um veículo utilitário particular. Todos foram multados e apreendidos. O ônibus não regulamentado seguia viagem do Rio para Cabo Frio e foi abordado no momento de partida. Já a van foi flagrada em Mangaratiba, fazendo viagem para o município vizinho de Itaguaí. E olha, não é só no Rio que temos irregularidades no transporte, mas há uma diferença. No Rio, as autoridades tomam providências. No Paraná, o DR segue de braços cruzados. Mais uma vez, a superlotação no transporte metropolitano toma conta na região de Maringá, no norte do estado. Moradores de São Jorge do Ivaí e Orizona estão reclamando da lotação dos ônibus na hora de pico, dos atrasos constantes na linha e na falta de mais horários. Passageiros que usam o serviço todos os dias relatam que a situação já é corriqueira e que acontece há vários anos. Reclamações já foram feitas na empresa dona dos veículos e nada aconteceu. As pessoas falam que não tem solução e que nada vai mudar. As pessoas trabalham em pé, viajam quilômetros e não têm o mínimo de conforto, com a passagem só subindo. A aviação real foi procurada e até o momento não se pronunciou. É complicado, né? É difícil.
até porque não é de hoje que essa situação perdura aqui em Maringá. Infelizmente, temos uma empresa cancerígena aqui na região, que é a Aviação Real, que há muito tempo não presta um serviço decente e de qualidade para a população. É uma empresa que tem veículos capengas, velhos e sucateados rodando, e que a situação não deve melhorar por um bom tempo. Ainda no Paraná, funcionários da TCGL, Transporte Coletivo Grande Londrina, receberam um treinamento neste mês de julho, lá na sede da empresa, sobre as novas normas Euro 6. O treinamento está sendo feito porque se espera em breve uma renovação de frota na cidade, e há uma expectativa dos novos carros já virem no novo padrão de redução de poluentes. O treinamento foi feito pela Engar Veículos, concessionária local da Mercedes-Benz. E uma última informação, antes da gente encerrar. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo espera, agora em julho, um crescimento da demanda no setor rodoviário. Isso porque neste mês teremos as férias escolares de julho, que sempre impulsiona as viagens e aumenta a demanda, principalmente na região do Circuito das Águas e região serrana do estado. Assim encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Te desejo uma excelente noite e me despeço de vocês com essas belas imagens lá do Rio de Janeiro. Amanhã temos um novo encontro marcado a partir das 7 da noite no Próxima Parada Repórter. Outras notícias e informações do mundo rodoviário sexta aqui no JO. Veja e reveja nossos vídeos sempre e quando quiser. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã. Boa noite.